Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Chegou o momento de nós compartilharmos esta palavra. Eu compartilho daqui com você e você compartilha daí com as suas redes sociais, com seus amigos, com as suas amizades, para que essa palavra, essas palavras fiel e verdadeira venha a ser ouvida por outras pessoas que buscam uma palavra fiel e verdadeira para o seu conforto espiritual e que até o último dia da vida dela, ela só tem encontrado braganha por qualquer porta que ela entra, o que encontra é braganha. Então, meus amados, chegou o momento de você ajudar aquelas pessoas que você tanto ama, não só nas suas redes sociais, como os seus parentes também que precisam ouvir uma palavra desta. Talvez ele esteja acorrentado dentro de um calabouço com uma placa lá bem grandona, Igreja do Codofredo do Reino de Deus. Então, meus amados, chegou esse momento, o momento mais esperado das nossas vidas, é esse momento de se alimentar. Isso aqui, nós costumamos falar que nós estamos na igreja de Deus, é a igreja espiritual, uma igreja que não tem teto, não tem parede. E hoje eu quero dar outro nome. Aqui parece uma praça de alimentação, de um shopping, aonde nós vamos se alimentar, não com pão feito na padaria, mas com pão que desceu do céu, que vai nos alimentar neste momento. Amém? Então, meus amados, o tema da nossa palestra de hoje é praticamente o que nós pregamos domingo, que nós vamos dar aqui a continuidade daquilo que nós pregamos domingo. Nós mudemos um pouco o tema, né? Mudemos um pouco o tema, porque isso é necessário. Então, o tema de hoje é a impossibilidade de Deus. Talvez você tenha se assustado, né? Poxa, impossibilidade de Deus? Deus existe? Alguma impossibilidade para Deus, meus amados? Eu vou falar que existe. Então, o que resta? O que resta é você abrir a sua mente e abrir a sua Bíblia, porque nós vamos conhecer agora a impossibilidade de Deus. Amém? Então, para acompanhar nesse tema e nessa homilia, vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Tito. Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos começar, que eu quero ser bem breve hoje. No capítulo 1, Paulo, servo de Deus. Meus amados, eu já vou interrogando logo, entrepelando aqui, né, nessa palavra que fala, entrepelar, né? Era isso que se fazia com Jesus na época que ele andava nos desertos por lá, né? Então eu já vou começando a entrepelar nessa primeira frase aqui. Paulo, servo de Deus. Porque nós vemos hoje todo mundo dentro de uma chamada igreja querendo servir a Deus. Porque lê uma palavra dessa e não analisa a palavra, não se importa com o tempo que foi escrito. Então, Paulo sim, Paulo era um servo de Deus. Porque naquele momento, naquela época, ele tinha recebido o quê? Um evangelho novinho para pregar. Mas hoje, nós pregamos esses evangelhos. Hoje não era, para falar a verdade, não era nem para mim estar aqui pregando, repregando, né? Na verdade, repregando esse evangelho. Se a igreja de Cristo não tivesse se desbandeado do evangelho da verdade. Então, se a igreja não tivesse desbandeado
da igreja da verdade, do evangelho da verdade, todo mundo aí era mestre na palavra. Como o próprio Paulo falou para os Gálatas, né? Pelo tempo decorrido, e isso é uma palavra que nos leva a raciocinar, a fazer análise desta palavra, pelo tempo decorrido. Porque pelo tempo, qual é o tempo decorrido? Há quanto tempo Paulo pregava o evangelho? E Paulo já estava dizendo para ele, ó, pelo tempo que eu prego para vocês, vocês já eram para ser mestre no evangelho. Mas o que é que está acontecendo? Vocês se desbandearam para outro evangelho que não é outro. O evangelho de Cristo só existe um. Esse que eu prego. Foi essas palavras de Paulo. E eu trago essas palavras para os dias de hoje. Se a igreja de Cristo não tivesse desbandeado para outro evangelho e chegasse aonde chegou hoje, né, a ponto de dizer que um homem de carne e osso é o Deus dela, então, meus amados, é necessário repregar esse evangelho novamente. E como eu prego aqui, tem poucos que pregam aí pelo Brasil afora, mas graças a Deus nós já temos chegando quase 1 milhão de pessoas que estão aceitando esta pregação do evangelho, o evangelho legítimo e não outro evangelho. Vamos dar início aqui. Paulo, servo de Deus, então naquela época ele era um servo de Deus, né? Já não podemos dizer assim 100% da mesma forma de Paulo, porque o que Pedro, o que Tiago, o que João saíram pregando não era um evangelho novo, diferente. O que Pedro, o que Tiago, o que João saíram pregando era o quê? A velha lei. Então não mudou nada. Mas o evangelho que Paulo pregava era um evangelho novo. Então, Paulo sim, era um servo de Deus legítimo. Vamos continuar. Paulo, servo de Deus, e apóstolo. Apóstolo, meus amados, não é uma pessoa que derrama um chifre ou uma vasilha de azeite, assim como essa taça, na cabeça do sujeito, e o sujeito se levanta dali, e o pastor diz, aquele que derramou o azeite na cabeça dele, diz, agora tu és pastor. Aí nós procuramos no Evangelho e na Velho Testamento, aonde que Deus mandou derramar óleo na cabeça de ninguém, para dizer que é pastor, para dizer que é servo? Em lugar nenhum. Você vê que eles, aos poucos, eles vão chamando Deus de mentiroso. É que eu não cheguei ainda na palavra, vamos ler que eu quero chegar nesta palavra. Apóstolo de Jesus Cristo, né? Para promover a fé. Então, se Paulo foi levantado para promover a fé, então o que queremos entender com isso? Que a fé que era praticada naquele momento lá, não era uma fé. Você está me entendendo, meus amados? Promover a fé, que é de quem? Dos eleitos de Deus. Eu vou até repetir, dos eleitos de Deus. Então, se a pessoa prega evangelho diferente, evangelho de Moisés, velha aliança, ela não foi chamada na fé, ela não tem fé, nem tem chamado, nem é um eleito de Deus. Se a pessoa vive a velha aliança, ela não é um eleito ou um eleito de Deus. Eu que estou julgando? Eu quero que você me ajude aí. É eu que estou julgando ou está escrito aqui, ó? Está escrito ou não está? Vamos ler comigo. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então,
Cristo enviou Paulo para pregar o evangelho. O evangelho que recebeu, ele não recebeu em cima do monte. É bom que lembramos disso. Ele recebeu ao terceiro céu. Não podemos esquecer disso, que não foi recebido em cima do monte. Servo do Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Dos eleitos de Deus. E o pleno conhecimento da verdade. Pleno. Então Paulo estava promovendo fé e pleno conhecimento da verdade. Então, se Paulo estava pregando isso, porque o evangelho que Paulo recebeu foi o evangelho da incircuncisão, e a palavra está dizendo aqui que era a palavra da verdade, e o evangelho da circuncisão que foi dado a Pedro, a Tiago e a João. Que evangelho era? O da mentira. O evangelho falso. Você está me entendendo? Eu estou falando isto. A palavra está escrita aqui e é só ter um pouquinho de raciocínio que nós chegamos lá. Pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. 2. Na esperança, vamos parar de novo. É por isso que meus vídeos é quase impossível fazer um vídeo curto. Porque eu tenho que ficar entrepelando quase a cada palavra que nós lemos. Tanto no Evangelho como no Antigo Testamento, se nós for para lá. Da piedade na esperança. O que é esperança? Volto a falar, falei no vídeo anterior, volto a falar. Esperança é algo que não se vê e não se pode apalpar. Então, no tempo deles aqui, que isso aqui não foi escrito nesta madrugada, no tempo deles aqui, eles estavam na esperança. Eles não viram, não tinham visto ainda Jesus voltar. Então eles estavam tudo na esperança. Mas Jesus voltou no ano 70. Não podemos negar porque está registrado nos livros de Israel. Então, agora nós podemos dizer que vimos, né? Não nós, porque não foi do nosso tempo. Mas quem vivia naquele tempo, viu Jesus voltar. O próprio apóstolo João foi um, do qual recebeu a profecia, dizendo, enquanto eu não voltar, tu não vai morrer. Jesus voltou no ano 70, e o apóstolo João morreu que ano? No ano 103. Viu ou não viu Jesus voltar? Viu. Então, para João, né, não era mais uma esperança, porque ele já tinha visto. Esperança da vida eterna, que o Deus que não pode, olha aqui, olha a possibilidade de Deus aparecendo aqui, Deus não pode o quê? Você está com a sua Bíblia aberta? Para você ler junto comigo a impossibilidade de Deus, que Deus não pode. Que Deus, se você não está, eu vou lhe ajudar. A vida eterna, né, que Deus já tinha prometido, presta atenção, meus amados. A vida eterna não foi dada na cruz. A nossa vida eterna, a nossa salvação, ela foi dada desde o princípio do mundo. E é o que está explicando aqui, A esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir. Mentir Deus não pode. Encontramos a impossibilidade de Deus, que não pode mentir. Prometeu, né? Antes dos tempos eternos. Vê se tem algum crente que engole isso aqui. Vê se eles aceitam. Diz que ama Deus, ama Cristo, ama Jesus para ali, ama o Espírito Santo, ama todo mundo, eles amam. Mas nega a palavra dele. Porque se falar para um crente que a nossa salvação foi
antes do tempos eternos, como está escrito aqui, ó, eleitos a Deus, porque o conhecimento da verdade, no versículo 2, né? Versículo 2, que na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então nós já viemos salvos do céu e voltaremos salvos para o céu. E quando nós falamos isso, é bom, os crentes, tem crente aí, meu Deus, pelo amor de Deus, falar com esse certo tipo de crente. Nós estamos falando em vida espiritual, porque como está escrito na palavra, isso, a carne é pó da terra, e ela vai pertencer a quem? A terra. Terra. Não pode sair da terra. É pó da terra, para a terra ela voltará. O que é que vai voltar para Deus? O nosso espírito voltará para Deus. E isso foi determinado desde quando? Desde os tempos eternos, do qual Deus não pode mentir. Ou seja, não pode voltar atrás. Aqui, nesse versículo aqui, quando é que os crentes dizem que é mentira de Deus isso aqui? Não, é mentira. Se Deus está dizendo aqui que a nossa salvação já foi nos dada desde os tempos eternos, aí vem os crentes que dizem, não, nada disso, nada. A nossa salvação, nós temos que jejuar, nós temos que orar todo dia. Senão nós vamos para o inferno. É isso ou não é isso que você escuta desses crentes? É isso. Eu escutei hoje mesmo, eu escutei de um. Não, Deus veio, Jesus veio para nos salvar. Mas eu preciso orar, eu preciso jejuar. Aonde é que está escrito que ele mandou fazer isso? Falou o contrário. Quando interpelaram ele, perguntando, por que teus discípulos não jejuam? Ele disse, não, quem anda comigo não é para jejuar, não. Jejuam os discípulos de João Batista, os fariseus, mas os meus discípulos não é para jejuar. Aí os crentes disseram, não, eu não aceito. Ficar sem jejuar, eu não aceito. Isso é mentira de Jesus, é mentira de Deus, é mentira de Jesus. Eu não aceito isso, é mentira dele. Nós temos que jejuar, nós temos que orar. Porque está escrito também que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que intercede por nós. Os crentes dizem, não, eu preciso jejuar, eu preciso orar, mas estão na contramão do Evangelho, né? Na esperança da vida eterna, que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Não pode mentir. Você crê nisso? Você recebe esta palavra, meu amado? Porque se você recebe, certamente você não... Mesmo que você pode ter sido um crente, que nem eu fui um dia. Então hoje a ficha caiu, né? As cramas dos seus olhos saiu e você hoje está enxergando isso aqui. Antes você não conseguia ler isso aqui. Hoje você está conseguindo ler isso aqui. Que a nossa salvação foi desde os tempos eternos. Aí, como os crentes são teimosos, não, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar todo dia, eu tenho que orar 24 horas por dia, porque está escrito. Então, para que Jesus foi morto na cruz se nós já tinha sido salvo na cruz? Exatamente por isso. Na cruz, o nosso Cordeiro, ele não foi crucificado na cruz naquele momento, ele foi crucificado lá nos tempos eternos também. Aqui, nessa terra, veio só o quê? A visão dos nossos olhos. Veio a nossa visão. Mas o Cordeiro já tinha sido sacrificado desde os tempos eternos. Amém, meus amados? Os crentes não conseguem ler isto. Fazer o quê, né? Eu só lamento.
Para nós continuar, Hebreus, um pouquinho mais à frente, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 e 2 também. Havendo Deus outra hora, os crentes não aceitam isso. Havendo Deus outra hora, não hoje, mas. Você entende assim, meus amados? Havendo Deus outra hora, outra, não nessa. Havendo Deus outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Falou ou não falou? Falou. Versículo 2. Paulo escrevendo isso lá pelo ano 68. Ele morreu no ano 68, mas com certeza ele escreveu no princípio do ano 68, antes da morte dele. Foi uma das últimas cartas que ele escreveu, né? Tá quente hoje, hein, Rodrigo? Havendo Deus, fala com os profetas, nesses últimos dias, nos falou. Por quem? Pelo pastor? Que Deus me revelou, canta lá na chumba, siricanta lá na mata, que Deus está me revelando. Como que Deus está te revelando, pastor? Você está contra o Evangelho de Cristo? Porque no Evangelho está dizendo que eles, nos últimos dias, esses últimos dias foi lá no ano 68. Ele falou por quem? Pelo Filho. Ou seja, antes até, né? Antes do ano 68. Ele falou por quem? Pelo Filho. Então, onde é que entra os pastores que diz que Deus fala com eles? Onde é que está entrando aqui os profetas? Em lugar nenhum. Aí você começa a ver esses falsos pastores, falsos profetas, como está escrito aonde? Nas profecias. Nos últimos dias, nos falou, a palavra nos falou, está no pretérito, eu sempre gosto de falar isso, né? Está no pretérito futuro ou no pretérito passado? Pretérito passado. Então ele já falou pelos últimos filhos, não falou mais para o profeta. O profeta foi cortado. Falou pelo Filho. A quem constituiu? Quem foi, meus amados, me ajuda, vai me ajudando aí, vai me ajudando, vai comentando aí, vai me ajudando. Vai me ajudando. Quem foi que ele constituiu para falar com a igreja dele? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Foi um pastor sabalachura ou foi o Filho? O Filho. Agora vai fazer um pastor entender isso aqui? Muito menos um membro de uma igreja chamada igreja. Vai fazer ele. É mais fácil você fazer ele, para um membro da igreja, fazer um gato morto miar. Mas aceitar o Evangelho de Cristo, não tem quem faça. A não ser o próprio Cristo, né? Falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Fez o universo. Então, esse é o Deus que eu tenho pregado aqui, apresentado para vocês. Um Deus que ele criou o mundo e findou o mundo, tudo no começo, porque ele já sabe tudo o que vai acontecer. Não podemos pegar Deus de surpresa. Já os pastores querem pegar Deus de surpresa. Chega num culto, tá lá Deus, já numa altura, na certa hora do culto, que já tomaram o dinheiro, já saquearam a igreja, né? Já saquearam a igreja, aí o pastor principal, né? Aí o pastor principal da igreja: igreja, fica de pé, vamos apresentar o pregador. E onde ele estava antes?
aonde estava antes esse pregador, para eles apresentar a Deus. Você vê, meus amados, a contrariedade que os homens têm feito por aí, e junto um povo que não tem consciência de nada, deixa-se debelhar com esses pastores, falsos profetas, e vai arrastando multidão para o engano. Desvia a igreja toda, não de Deus, que de Deus não podemos se desviar dele, mas desvia a igreja toda do conhecimento de Deus. Fica uma igreja cega, que nem diz um ditado aqui na minha terra, não sei aonde você está ouvindo isso aqui, também tem esse ditado. Fica uma igreja cega de Maré Delci, ceguinha, cega de pai e mãe, cega e surda. E em Efésio, abra sua Bíblia em Efésio. Efésio capítulo 1 também, versículo do 3 ao 5. Versículo 3. Bendito Deus, o Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não era Deus? Jesus não era Deus? E como está dizendo aqui, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele era filho ou era Deus? Aqui está dizendo que ele era filho. Deus e Pai, então era pai, era filho. Não era Deus. Pai é pai, filho é filho. É o que eu tenho tentado explicar para as pessoas. Mas os crentes não. O nosso Deus é Jesus de Nazaré. Do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Abençoado. A palavra abençoado está no pretérito passado ou no pretérito futuro? Não. Se tivesse escrito que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar, aí sim. Nós podíamos estar aqui esperando bênção em nome de Jesus, ou tentando, né, como eles fazem por aí, tentando abençoar as pessoas em nome de Jesus. Mas a palavra está aqui, abençoado. Então já nos abençoou. A igreja diz que é mentira. Não, nos abençoou não. O pastor vai te abençoar. Ele vai jogar um óleo na sua cabeça, vai pôr a mão na sua cabeça, e você vai sair daqui da igreja abençoado. Estão indo contra ou não estão indo contra? Estão indo contra. Aí adianta dizer, eu te amo Jesus, eu te adoro Espírito Santo, eu te adoro Deus, eu te adoro. Não adianta você falar isso com a boca, mas nos seus atos você faz tudo o contrário. Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, nas regiões celestiais. Regiões celestiais é onde nós vivemos hoje. Saiu da terra, suspendeu da terra, você já está na região celestial. Versículo 4. No versículo 4. Assim como nos escolheu, outra vez, a palavra escolheu, está no pretérito futuro ou no passado? Pretérito passado. Então, se ele escolheu, está escolhido. Mas o que os pastores pregam? Não, você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. Ele escolheu, meus amados, me ajuda aí. Escolheu ou não escolheu? Escolheu. Está escrito. Mas o problema é que crente não crê na Bíblia, crê no pastor. Se o pastor falar que ele escolheu, então eles creem. Se o pastor falar que ele não escolheu, então ele não escolheu e pronto.
E assim eles vão levando a vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E assim eles vão vivendo. Escolheu nele, antes da fundação do mundo. Escolheu ou não escolheu? Agora você vai pregar isso para um crente, que ele diz que esse evangelho é do diabo. Esse evangelho é do diabo, não é de Deus, não. É do diabo esse evangelho. Porque nós sabemos que nós temos que jejuar, nós temos que orar, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador, nosso Deus. Então Jesus é nosso Deus, eu não deixo isso. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Por quê? Não tem conhecimento nenhum. Nem de Deus e nem do evangelho da palavra dele. Não tem. Antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha, eu falei isso hoje para um crente aí. Ele falou, nós santos, tá ruim de nós ser santo. Tá ruim de nós ser santo. Mas a palavra está dizendo aqui, escolheu para que nós fosse santo. Escolheu ou não escolheu? Escolheu. Os crentes não aceitam. Irrepreensivelmente, sermos santos, irrepreensível perante ele. E eu repreendi o camarada. Eu até respondi para ele, você pode não querer ser santo, mas eu sou. Eu sou santo porque Cristo me fez santo. Agora você recusa isso aí, problema teu. Irrepreensível perante ele e em amor. Vamos ler o 5, vamos. Versículo 5. Isso aqui, aí é que eles não aceitam mesmo essa palavra. Porque esta palavra, ela tira toda a autoridade dos pastores. Nos predestinou. Eu vou até repetir, porque ele disse que não tem, essa palavra não tem na Bíblia. Nos predestinou. Agora, põe o dicionário aí, ó, se é que você sabe usar um dicionário, e escreva aí o que é que quer dizer a palavra predestinou. Coisa que foi nos dado antes da fundação do mundo. Não foi quando Jesus morreu na cruz. Para ele, predestinou para quem? Para ele. Mas os crentes, não, isso é do Satanás. Predestinou é coisa do Satanás. Predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então, se eu dar uma mordidinha mastigada aqui. Então, desde a fundação do mundo, Deus já tinha nos predestinado sermos filhos, sermos adotados por ele. Não foi na cruz essa adoção. Foi quando, meus amados? Desde a fundação do mundo. Os crentes dizem que é mentira, né? É mentira, como se pudesse pegar Deus de surpresa. Ninguém pode pegar Deus de surpresa. Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, que foi o quê? Foi crucificado também quando? Desde a fundação do mundo. Lá no ano 33, como conta a história, foi só para os olhos ver. Adoção por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Não precisou da minha vontade, dizer eu aceito. Você vê como que os crentes vão todos na contramão de Deus. Né? Não foi quando eu digo eu aceito, porque se eu aceito, o beneplácito aqui de quem era, meus amados? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Me ajuda, senão eu dou um treco aqui. Eu tenho um treco aqui. De quem é o beneplácito aqui, se depender de mim aceitar? Minha. O beneplácito será meu. Não é mais dele.
É assim que os crentes vão crendo. E os pastores vão levando a igreja cada vez mais, distanciando a igreja do entendimento de Deus, do conhecimento de Deus. Do conhecimento, porque de Deus ninguém pode se distanciar. Mas do conhecimento, sim. E Romanos, abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 11, é isso mesmo? 11, versículo 29, é um versículo só. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogável. Então, Deus está impossibilitado de tirar essa revogação que Ele nos deu desde quando? Desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Ele já carimbou lá, ó, vocês vão ser meus filhos por adoção. Lá no ano 50, no meu caso, né? Lá no ano 59, Edival, você vai ser meu filho por adoção. Está batendo com o Evangelho? Sim. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os pastores revogam. Não, aqui não. Isso é coisa do diabo. Não vai pensando desse jeito. Você vai ter que jejuar, você vai ter que tomar banho na piscina, você vai ter que dar o dízimo. E eles vão revogando tudo. Aquilo que Deus fez desde antes da fundação do mundo. Eles vão revogando. E quando eu era cego, eu ia comendo desse rega aqui. Né? Parece que eu nunca li isso aqui, meus irmãos. Olha que quando eu estava no sistema, eu cheguei nisso aqui, parece que foi 3 vezes, capa a capa. Página por página. 3 vezes. Mas parece que eu nunca li isso aqui. A mesma Bíblia. Salmo. O que o salmista Davi tem a ver com isso? Vamos ver o que o salmista Davi tem a ver com isso aqui. Se ele é culpado ou é inocente. Vamos ver? Abra sua Bíblia, Salmo 89. Vamos ver se o salmista Davi é culpado ou inocente. Se for culpado, nós já condenamos ele agora. Se for inocente, nós absolvemos. 89, do versículo 30 ao 36. Então tá aqui, versículo 30. Se os meus filhos desprezarem a minha lei, né? Salmista Davi tinha lei, tinha ou não tinha? Tinha. Se os meus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, 31, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, 32, então punirei. Ele pune, Deus pune, mas não revoga. Você está me entendendo? Deus pune. Aquele que é filho e está andando, está saindo fora do caminho, Deus pune, mas não tira a paternidade dele. Não tira. Porque é impossibilidade dele fazer isso. Ele pune. Como nós que somos pais, nós também punimos nossos filhos quando é necessário. Punirei com vara e as suas transgressões. Com vara, as suas transgressões. Punirei com vara as suas transgressões. Vai vendo. E quem era que tinha lei? Os judeus. Então isso aqui foi escrito por judeus. Que também foi um judeu que escreveu, que foi o salmista Davi. E qual era o erro daqui? As transgressões da lei. Gentio não tinha lei, então logo não tinha
transgressões. As suas transgressões, e com açoite e a sua iniquidade, com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Jamais. Então é assim, meus amados. Não é. Você vê que os pastores, eles conseguem torcer evangelho de Cristo, eles conseguem contra tudo. Não é só da lei que eles pregam que eles conseguem torcer. Não é só do evangelho, eles torcem a lei também. Porque eles dizem que se a mulher cortar o cabelo, já manda ela para o inferno. Se o homem usar uma bermuda, também já vai para o inferno. E ele está dizendo aqui, se é meu filho, eu puno, eu açoito, mas não tirarei dele a minha paternidade. Vamos ler de novo? O 32. Então punirei com vara as suas transgressões, e com açoite as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Você, mesmo pregando lei, eles pregam isso aqui para você? Na lei, mesmo usando a lei deles. Nem isso aqui, meus amados, ou seja, até isso aqui, a lei eles conseguem ocultar. Eles ocultam o evangelho de Cristo para a igreja e oculta também a lei também para a igreja. Eles não falam isso aqui. Eles não dizem, igreja, se você não puder dar o dízimo, não se incomode. Deus não vai tirar a paternidade dele de você. Você vai ser filha. Mas o que é que eles falam? Se o camarada não dá o dízimo, você está roubando Deus, você vai para o inferno. Não é isso? É. Era isso que eu ouvia direto. Nem destruirei a minha fidelidade. Essa semana, foi hoje ou foi ontem, eu vi, parece, não lembro, não tenho certeza se foi no TikTok ou foi no Kawaii. Uma menina estava falando lá, falando que Deus era fiel a ela. Aonde que Deus é fiel a ela? Aonde que Deus é fiel a mim? Aonde que Deus é fiel a você? O que está escrito aqui? Que Deus é fiel a Ele. É fiel na sua palavra que Ele deu. Então Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a Ele. Na sua palavra. 33. Vamos ler até o 36. 34. Não violarei a minha herança. Não violarei. A minha herança, né? A minha aliança. Não violarei. Meus amados, nós estamos aqui lendo lei. Nós estamos lendo aqui Velho Testamento. E nem no Velho Testamento, Deus nunca te condenou. Nunca. E o que ele falou? Ele falou que açoitava. Vou açoitar, vou bater, mas não tira a paternidade. E ele continua aqui, né? Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aí eles pegam esse versículo aqui, dizem, você disse que Deus aboliu o Velho Testamento? Isso aqui, Mas o que é que está escrito aqui? Que no fim ia haver um tempo que ele ia enviar o quê? O Messias. E era o fim de quê? O fim da lei. Que a lei foi só até o Messias. Não era para passar do Messias. Não era para passar. O Messias veio, cumpriu a lei e está aqui, a lei abolida. Né? Então, quando nós falamos que Deus aboliu a lei, ele não modificou. Não, a lei foi cumprida. Agora, se ele tivesse abolido a lei,
sem ela ter sido cumprida, aí sim, ele tinha modificado. Mas a lei ela não foi modificada, ela foi cumprida, porque a lei foi dada para ser cumprida. E até o Messias, ninguém tinha cumprido a lei. Quem cumpriu? O Messias. Jesus, né? Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. 35. Uma vez jurei por minha santidade. Por minha santidade. E serei eu falso a Davi? Então Davi se prostituiu, fez de tudo, traiu o comandante do exército dele, pôs ele lá no começo da guerra que era para matá-lo. E Deus, o que é que fez? Não, você continua sendo o meu Davi do coração. Aqui. Nem serei falso a Davi. 36. A sua posteridade durará para sempre. Amém? Esse, meus amados, o que é que eu quero que você entenda? Que eu apresento Deus da Bíblia de capa, de Gênesis Apocalipse, eu apresento o Deus que criou os céus e a terra. Mas no sistema religioso, eles apresentam a Deus? Não. Eles apresentam Satanás. O Satanás apresenta muito bem. Mas Deus, eles não apresentam a Deus, porque o nosso Deus, ele é amor. Amém, meus irmãos? Tem duas passagens para nós terminar, até que hoje nós não vamos demorar tanto, né? Estamos com 45 minutos. Temos duas passagens só. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, volta lá em Efésios. Nós lemos Efésios capítulo 1, agora nós vamos ler Efésios capítulo 5. Abra aí. Efésios capítulo 5. Capítulo 5, versículo do 25 ao 27. Do 25 ao 27. Então tá aqui, ó. 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como pode aparecer um homem dizendo que tem igreja. Ah, que na minha igreja tem, como é que ele chama? Na minha igreja tem doutrina, na minha igreja tem princípio. Quem é? Quem é esse que pode ter igreja? Ele morreu por alguém? Ele se deu por alguém? Não. Eles tomaram os de alguém. Eles tomaram, né? Pastores que diz que faz a vontade de Jesus, que imita Jesus, né? Nós somos imitadores de Jesus. Aí você começa a olhar assim e sabe, mas o quê? Mas Jesus não andava de jumento? Como esses caras aí querem andar de carro importado, carro blindado, de jatinho, caríssimo. Jatinho que custa mais de 50 milhões. O povo andando de jatinho. E Jesus andava de quê? De jegue. E diz que sou imitador de Jesus. Sou imitador. Quem é? Às vezes eu fico me perguntando para mim mesmo, quem é esse Jesus que esse povo imita? Porque o Jesus que a Bíblia ensina andou de jumento. Não tomou dinheiro de ninguém. Não mandou ninguém de abismo. Não mandou ninguém buscar Deus em monte. O Jesus da Bíblia não mandou fazer isso. O Jesus da Bíblia não mandou derramar azeite na cabeça de ninguém. O Jesus da Bíblia não mandou fazer corrente, fogueira santa. E os caras dizendo que são imitadores de Jesus. O Jesus da Bíblia não tinha riqueza. Os caras tudo podre de rico aí, às custas da igreja, tomado dinheiro, roubado. Essa é a palavra certa.
dinheiro roubado da igreja. Essa é a palavra correta. E querem ser imitador de Jesus. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. 26, para que santificasse. Outra mentira dos crentes, pois diz que Jesus é mentiroso. Se ele santificou, e que nem mesmo o crente que estava conversando com ele hoje, ele falou que nós tá longe de nós ser santificados. Nós vamos santificar quando nós chegar lá no céu. Quando Jesus voltar lá no céu. Então, eles estão indo contra ou não estão indo contra o Evangelho de Cristo? Estão indo contra, né? Porque ele está aqui, ele diz que ele se deu na cruz para que santificasse. Então, se ele não me santificou, ele é o quê? Mentiroso. E não é que os crentes falam. Para que santificasse, tendo, preste atenção na palavra, tendo-a purificado. A palavra purificado está no pretérito presente ou no futuro? Nem presente nem no futuro, está no passado. Pretérito passado. Então, se ele já nos purificou, nós estamos purificados. Estamos ou não estamos? Estamos. Mas qual é o crente que confessa isso? Qual é? Você conhece alguém que confessa isso aqui? Algum crente que confessa isso aqui? Eu não conheço nenhum. Eles negam tudo isso aqui. Purificado por meio da lavagem de água, que o João Batista fazia isso aí. Jesus não tinha sido sacrificado, então havia um meio paralelo de se purificar. Moisés fazia isso, purificava as pessoas, às vezes com água, às vezes com sangue, mas dizer eles purificavam. Mas é o que eu estou dizendo aqui, ó. Ele, Jesus na cruz, purificou da lavagem de água pela palavra. Então está aqui por onde nós fomos purificados. Pela palavra de Cristo, o Evangelho confiado a Paulo no terceiro céu. Foi esse Evangelho que nos lavou. 27. Para apresentar, olha porque foi que ele nos santificou, ele nos purificou, para apresentar a si mesmo, a ele mesmo. Vocês vão ser minha igreja, até aqui vocês estavam impuros, mas eu vou purificar vocês, para vocês serem minha igreja. Então, meus amados, se eu sou a igreja de Cristo, eu estou purificado. Agora, quem não está, pode dizer que é a igreja de Cristo? Não pode. Apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Essa é a igreja de Cristo, da qual eu pertenço, da qual eu sou um membro dela. Então, se você é um membro da igreja de Cristo, você está purificado, você está lavado, você está justificado, você está santificado. Agora, se você é um membro de igreja de homem, você não tem nada disso. Não tem nada disso. Nem coisa semelhante, porém santa. Os crentes não aceitam isso. Eles fazem um gato morto miar, mas não aceita isso aqui. Porém santa e sem defeito. Eu falei para o crente hoje que eu não tinha defeito e ele quis morrer. Mas está escrito aqui, eu sou a igreja de Cristo, eu faço parte da igreja de Cristo. Então ele fez tudo isso aqui por mim. Não precisou fazer, ele que fez. Você entendeu? Não foi eu que tive que me santificar através de um banho numa piscina, através de um copo de suco, nem de um pedaço de pão, nem de um copo de azeite.
que nem eles fazem dentro dessa chamada igreja. Quem foi, meus amados, que nos purificou? Ele. Ele nos purificou. Então, se Ele nos purificou, nós estamos o quê? Purificados. Você pode dar um glória em coisa semelhante, sem defeito. E para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. E ficarmos com a mente pura, uma mente lavada. Você vê, conversa com o crente, você vê a sujeira que tem na mente. Eu vou falar, eu falei para ele, e vou falar aqui para vocês que estão me ouvindo, né? Que ele falou que quando eu falei para ele que eu tinha sido purificado, eu não tinha defeito, como está escrito aqui, nós lemos lá no livro, em Efésios, né? Não tinha defeito. Ele falou, não, isso aí é coisa de Satanás. Eu falei, olha, fulano, que eu não quero mencionar o nome dele. Infelizmente, o evangelho que é pregado dentro do sistema religioso é um evangelho mais sujo do que água de esgoto, do que os esgotos que saem das fossas. Um evangelho sujo, um evangelho que chama Deus de mentiroso, que rebaixa Deus e engrandece o homem. É esse tipo de evangelho que se prega dentro dessas religiões. Exalta os homens, que meu pastor, que meu bispo, que meu apóstolo, que meu sacerdote, que meu profeta. E rebaixando Deus, quando Ele diz que Ele fez tudo isso por nós. Amém, meus amados? Hebreus capítulo 13, versículo 5, um versículo só para nós encerrar hoje. Versículo 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Mas os crentes vão para as igrejas para ver que promessa o profeta vai falar para ele. O que é que o profeta tem para ele? E o profeta, sabendo disso, aí que lava a suga da bacia, que você vai ter um filho, que você vai ganhar dinheiro, que você vai abrir uma empresa. Sai profetizando para todo mundo. E os crentes com a mente suja, podre, acreditam nessa sujeira que esses profetas ficam falando para eles. Esquece, não lê evangelho, né? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, de maneira alguma. Vê se o pastor lê isso aqui para a igreja. De maneira alguma, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos, versículo 6, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio. Talvez na sua Bíblia, for uma Bíblia mais antiga, esteja escrito, o Senhor é o meu pastor. O Senhor, não é homem que é pastor da igreja. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei que me poderá fazer o homem. Então deixa o povo brigar para lá em Brasília, deixa brigar. Fique calmo, tenha paz. Que Deus é contigo. Ele não vai te abandonar. Amém? Você recebe esta palavra, meu amado? Então você é um cristão abençoado com todas as sortes de bênção na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua área da saúde.
ser um cristão abençoado em todas as áreas da sua vida. Você é um cristão abençoado porque você está num evangelho, está aceitando, está recebendo um evangelho de bênção. Você não está recebendo uma lei de maldição que era a lei de Moisés. Amém? Paz eterna e até domingo às 8 horas da manhã. Amém, meus amados?